Oi, pessoal, mais um vídeo do canal Arcanos em Foco. Meu nome é Luciana Martins, sou numeróloga e taróloga. Aqui no canal Arcanos em Foco eu estudo tarô e passo essas informações importantes da carta de uma forma diferente para você. Conforme eu vou estudando, eu vou fazendo aqui os slides e vou publicando para você entender a essência da carta, onde a Pamela pesquisou, por que que aquela carta quer dizer aquilo, não só por palavras, porque até no dia a dia a gente acaba olhando bastante, né, os livros, as referências e acaba mesmo se integrando, sabendo as palavras da carta. Mas da onde veio isso? Da onde veio a inspiração? Quando tem, eu trago aqui. E mais uma carta hoje, que é o Três de Copas. Eu vou falar sobre essa carta hoje. E antes disso, se você quiser uma consulta comigo de tarô ou para fazer o seu mapa na numerologia, tem os meus contatos no Instagram, luciana.martins74. E vamos lá para esta aula de hoje. Vou compartilhar aqui com você. Acho que deu, né? Então vamos lá, olha. O Três de Copas. Bom, primeiro que a gente tem aquela irmandade e conquistas coletivas. E você vai entender muito bem por que que a gente fala dessa forma em relação a essa carta, Irmandade e Conquistas Coletivas. O simbolismo do Três de Copas no tarô são as três mulheres que dançam em círculo com as taças erguidas. A carta fala de celebração, de encontros, reuniões, apoio mútuo e conquistas coletivas. Simboliza a vibe tribo, irmandade entre iguais, sem hierarquias. Por isso é que são todas mulheres, por isso é que estão unidas dentro do mesmo ideal, tá? E representa alianças com base em valores compartilhados, como as sufragistas. E exatamente aí que a Pamela se inspirou para fazer essa carta. As sufragistas eram mulheres idealistas da época e que lutavam por um bem comum. E não tinha hierarquia, não tinha nada aí, né, da forma patriarcal. Era só a mulherada que se reunia e tentava, dentro daquela capacidade que elas tinham para a época, fazer valer os seus direitos. Por isso que é uma carta de comemoração, porque foi aí, ó, a gente fala que as mulheres deram início ao movimento sufragista. Então, as três mulheres formam um círculo de irmandade. Não há presença masculina nem de liderança imposta. Elas representam o fortalecimento feminino e a celebração da autonomia. É a mulher querendo lá naquela época já se empoderar, ter direito a voto, ao trabalho. Então, é um brinde à conquista coletiva, como o voto feminino. Na sufragista, elas não conseguiram o direito ao voto, tá? Mas no próximo slide vocês vão acompanhar isso. Queria que vocês dessem uma olhada aqui, dá um look só aqui na vestimenta, se não tem tudo a ver com o que ela colocou aqui na carta, ó. Os vestidões, né? Olha isso. Como que ela e ainda por cima ela coloca coisas, né? Aqui no cabelo. Então, olha, a Pamela foi assim fantástica quando ela desenhou tudo isso. Ela simplesmente assim arrasou, né? Ela nem imaginava o quanto ela ia ser consagrada hoje, né, por nós, pelos estudantes, pelos amantes de tarô. Então, o brinde à conquista, as taças erguidas simbolizam a vitória do movimento sufragista. A carta se passa na natureza, isso é importante, tá? Fora de ambientes fechados, fora da lógica patriarcal tradicional. Então, elas estão aí, né, nesse movimento, quer dizer, em busca de liberdade, então tá fora. As mulheres geralmente se juntam para atingir os ideais fora de onde elas
podem ser controladas. Aqui não tem controle, elas querem construir e conquistar e celebrar um bem comum, tá? Representa as mulheres livres, olha aí, por conta de estarem na natureza, conectadas entre si, celebrando seu poder. E aí, olha aqui, essa foto é do movimento sufragista da época. De novo, aqui você vê exatamente como ela desenhou na carta, o figurino aí das três mulheres da carta. Aliança entre mulheres com papel social e político simboliza o direito de estudar, trabalhar, votar e existir com liberdade. Evoca a energia dos movimentos feministas históricos. Então, é uma carta que fala de celebração. Não é porque essas taças erguidas fala que com a ajuda, com a dedicação delas, com o apoio, com o sentimento forte de união da Irmandade, né? Porque a gente tem copas, a gente está falando do sentimento, a gente está falando de lutas, a gente está falando da pessoa se entregar de corpo e alma para vivenciar aquilo. Então, elas comemoram na carta levantando as taças, né? A gente não brinda? É exatamente isso. É uma celebração. Por isso que essa carta é uma carta muito positiva e de conquistas, tá? Tarô feminista e as autoras que inspiraram. Então a gente tem a Rachel Pollack, que tem o livro. Deixa eu ver aqui. Eu tenho esse livro aqui, ó, vou mostrar para vocês, que é bem legal, né? Se vocês não têm, aqui deu, acho que deu para ver. Vou aproximar mais aqui, tá? Mas eu vou falar 78 graus de sabedoria. Também tem bastante coisa legal aqui falando da carta, das cartas invertidas. Então é um livro que compensa você comprar. Porque tudo é estudo, né? É o que eu falei. Às vezes eu trago coisas aqui que muitas coisas, ouvindo todos os vídeos que eu trago aqui no canal, você fazendo suas anotações, muitas coisas eu tiro dos livros. Então, muitas vezes, se você fizer o seu resumão junto com os seus atendimentos e aquela sua intuição forte, você já tem aí uma grande biblioteca para você consultar, tá? Então, são essas três que marcam, né? As feministas que falam, que gostam de tarô, que dão aula de tarô, mostra a potência simbólica das cartas na história das mulheres, ressalta a espiritualidade, a força e a liberdade femininas nas imagens do tarô. Então, como você vê aqui, ó, de novo, a mesma vestimenta, quer dizer, olha quanta gente aqui, na maioria homens, onde elas estão assim se expondo, né, para defender o que elas queriam naquela época, que é esse movimento aí sufragista. Depois você procura mais coisas para incorporar, para agregar mais aí na sua anotação, tá? Então aqui eu trouxe, né, a Pamela, a artista, a mulher à frente do seu tempo, óbvio, né? Ela era solteira, independente, artista e mística, então ela já rompeu aí padrões femininos da época apenas por viver como ela era, né? Só como ela era, ela já rompia padrões. Representou mulheres com autonomia, com força, com expressão própria. Esteve conectada com ideais feministas mesmo sem militância formal. Então, assim, ela não fez parte assiduamente desse grupo, mas ela tinha por perto as pessoas que defendiam esses ideais, tá? E aí, eu trouxe aqui uma imagem da Ellen Terry, que eu já falei num outro vídeo aqui, que também fala, né, da Ed, que é a Ed Craik, que é filha da Ellen Terry. Então aqui você está vendo mãe e filha, diretora de teatro, cenógrafa, escritora, era envolvida com o movimento feminista e vanguardista das vanguardas artísticas. Vivia com Christopher St. John e Claire Atwood em relação poliamor, tá? Então a gente pode falar dessa carta o quê?
uma relação a três, ou alguma coisa que acontece a três. Vou dar um exemplo. Hoje, eu gosto de falar, hoje é dia, deixa eu ver aqui no meu celular, hoje é dia 10 de julho, você tá vendo esse vídeo hoje. Eu gosto de falar, ontem foi feriado, né? No estado de São Paulo, foi feriado aqui. E ontem, coincidentemente, eu tirei para falar dessa carta. Ontem eu saí com três amigas, aliás, eu e mais duas. Então, nós fomos almoçar, colocar o papo em dia, conversar sobre coisas que a gente tá vivendo agora, né? Contar, né? Fofocar. Vamos resumir aqui a palavra, tá bom? Então a gente pode falar dessa carta sobre isso também. O encontro de três pessoas, o encontro para celebrar em três, o poliamor, as relações lésbicas, porque a gente fala de mulheres aqui, né, que se encontram por um ideal, então geralmente estão próximas porque gostam das mesmas coisas, então dá aí para ter um monte de ideia em relação a essa carta, não só como celebração, como conquistas e tudo mais. Elas, né? Elas quem? Essas três aí, né? Que viviam meio juntas, residiam num refúgio artístico e espiritual frequentado por Pamela. Era um vilarejo lá da época, né? Onde elas se encontravam e a Pamela também frequentava lá, tá? A Christopher, que parece até Christopher St. John, parece nome masculino, né? Mas ela era aqui, ela tinha um pseudônimo, né? Assim, daí Christabel Marshall. Ela era feminista, escritora também e ativista sufragista. Atuou no movimento sufrágio feminino do Reino Unido. Escreveu as peças de teatro com temática feminista e histórica. Então lembra que eu falo para vocês que a Pamela, ela não só mergulhou, ela pulou de cabeça no teatro. Teatro, movimento político da época, as guerras. Então tudo isso está retratado dentro do tarô que ela desenhou, tá? E aqui, em 910, o contexto histórico das sufragistas. Então, foi um projeto que daria direito ao voto a algumas mulheres. Quais mulheres? As mulheres que tinham propriedades, né? Que era dona lá do seu pedaço de terra, que cultivava alguma coisa. Tanto é que aí temos algumas plantações aqui no chão, né? Então, olha onde foi a cabecinha da nossa Pamela aí, lindona, né? Intensa mobilização, protestos, prisões e passeatas. Projeto não aprovado, mas foi um marco, porque elas defendiam o que elas queriam. E o voto foi conquistado em 1918 para mulheres mais de 30 e igualado em 1928. Aí todo mundo podia votar, tá bom? E a carta, né, o três de copas, como arquétipo feminino da força coletiva. É quando você se junta para falar, quando você se junta para almoçar com alguém, quando você se junta para com as amigas como eu ontem que a gente foi almoçar e bater papo, para você se juntar para fofocar. É isso aí, tá bom? Claro que como o tarô não tem sexo, a inspiração foi das feministas. Tem as três mulheres, tá? Porém, você pode interpretar para o que o seu consulente está falando aí. Celebração das alianças, né? Às vezes alguém está aí fazendo um projeto com alguém, então transforma tudo isso, né? Junta a equipe às vezes é pequena, geralmente aí vai bater em três também para sair. E a Pamela traduziu em imagens aquilo que muitas mulheres viviam, a dança da resistência e da criação entre irmãs. Irmandade, mesmos ideais, tá? E é assim que eu termino essa explicação do três de copas. Então foi aí que tudo se inspirou. Então você pega lá o vídeo do três de copas que eu tenho aqui, vou colocar na descrição, que tá falando coisas, que tem palavras e tudo mais.
Junta com tudo isso que você sabe da carta, movimento ativista, coisas que faz em galera, né? Coisas que são defendidas, celebração por conquistas, que você conseguiu, tudo isso. E aí você tem aí um belo panorama da carta, tá? Então eu espero que você tenha gostado de mais esse vídeo aqui que eu trouxe para você no canal Arcanos em Foco. Segue, compartilha com quem estuda com você, ativa o sininho, todas as quintas eu tenho postado vídeos novos e eu te espero na próxima quinta-feira com outro vídeo do canal Arcanos em Foco. Até mais. Tchau.